A lua brilhava alegremente no céu, e a suave brisa noturna dançava alegremente ao redor de Andréa enquanto ela acelerava pela estrada limpa. Passava alguns minutos da meia-noite, e a atmosfera era agradável e relaxante, e dava a impressão de que estava tudo bem, mas tudo estava longe disso. As mãos de Andréa tremiam enquanto ela segurava o volante com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Com o ar que entrava pela janela aberta, seus cabelos voavam em todas as direções, e as lágrimas contínuas que escorriam de seus olhos secavam. Pela milésima vez, desejou viver mais perto do irmão. Quando era dia de ação de graças e ela demorava mais do que qualquer outro membro da família para ir jantar na casa de seu irmão mais velho, Brian, ela odiava morar nos arredores da cidade. Sempre que ela estava atrasada para o trabalho, ela odiava morar muito longe da cidade principal. Ela odiava que se pedisse pizza quando fosse entregue a ela, sempre estaria morna. Mas todos esses motivos pareciam tão triviais comparados ao que a fazia pensar assim hoje. A estrada estava vazia, e em todo o seu pânico, ela não conseguia nem sentir medo. Em vez disso, ela cruzou a estrada enquanto a velocidade de seu carro se aproximava perigosamente do limite. Sua cautela foi pela janela enquanto ela pisava no acelerador na esperança de chegar em casa o mais rápido possível. Tudo o que ela queria era ir para casa, lavar todo o suor e medo de seu corpo, se enroscar em sua cama e fingir que esta noite não aconteceu. Ela tinha certeza de que quando acordasse na manhã seguinte, teria impressões digitais em seu rosto. Seus olhos poderiam até estar inchados, e ela definitivamente teria uma dor de cabeça terrível. E mesmo sabendo que sua condição a levaria a responder a 1 milhão de perguntas no trabalho, especialmente de seu chefe que não gostava dela, ela estava pronta para trabalhar. Ela estava chegando perto de sua casa. Ela passou pela casa que sempre deixava todas as luzes apagadas. Passou por aquelas que penduravam uma faixa de parabéns Jules naquela manhã. E quando ela estava prestes a fazer a última curva que levaria à sua casa, ela ouviu a sirene da polícia atrás dela, e ela diminuiu a velocidade até parar. Ela olhou freneticamente para seu reflexo no retrovisor do carro. Seus olhos estavam assustados, e compreensivelmente. Seu cabelo estava todo bagunçado, e com a ajuda de pequenas gotas de suor em sua testa, alguns de seus fios castanhos arenosos grudaram em sua testa. Ela puxou-os para trás com um golpe de sua mão e engoliu nervosamente quando um policial se aproximou de seu veículo. A policial caminhou até o lado do motorista e, pelo espelho retrovisor, ela pôde ver 2 outros policiais parados atrás de seu veículo. Ela engoliu em seco novamente e torceu os dedos. A janela dela já estava abaixada. Então o policial se curvou um pouco para ficar cara a cara com ela e disse: "Boa noite, senhora." Ela também o cumprimentou. "Boa noite, oficial." Ele estendeu a mão para ela enquanto dizia: "Sua licença e registro, por favor." Ela assentiu enquanto tentava tirá-lo de seu porta-luvas. "Você está ciente de que estava dirigindo perto do limite de velocidade?" O policial perguntou a ela enquanto esperava. Ela acenou com a cabeça para ele. "Sim, oficial. Peço desculpas. Eu vou desacelerar." O policial a ouviu, mas não disse mais nada enquanto esperava pacientemente. Lentamente, ela puxou os documentos para fora de seu espaço seguro e os entregou trêmula ao policial, cujas mãos ainda estavam estendidas para ela. Ele cuidadosamente os tirou dela e ela esperava que ele não pedisse que ela descesse de seu veículo. Ela parecia ter sido arrastada por 50 acres de terra. Suas mãos tremiam
e ela desejou não ter saído de casa hoje. O policial examinou os papéis e os devolveu a ela. Ele a observou colocá-los de volta no porta-luvas e lançar-lhe um sorriso mais brilhante que a lua antes de pedir que ela descesse do veículo. Andrea não ficou totalmente chocada. Ela não era uma funcionária treinada e nem ela teria comprado a fachada que acabara de colocar. Fale mais de uma funcionária do governo treinada. Ela não ficou chocada, mas desejou que o policial a soltasse. Talvez se ela tivesse prestado mais atenção à carroceria de seu veículo, ela teria entendido por que o policial a pediu para descer dele. Quando ela soltou o cinto de segurança, outro policial flanqueou o carro pelo lado direito e ela se sentiu presa. Lentamente ela desceu do carro. No momento em que os olhos do policial se estreitaram em sua aparência, ela soube. Ela sabia que responderia a uma tonelada de perguntas naquela noite. Ela sabia que quando respondesse, ela os levaria de volta para onde ela estava fugindo. Seu vestido branco estava manchado com cores diferentes. A cor amarela era da tigela de mostarda que ela havia jogado descontroladamente. A cor marrom era da manteiga de amendoim que esfregou nela enquanto ela lutava para correr para a sala de jantar. E a cor vermelha era do ketchup e de seu sangue que escorria da ferida aberta em seu braço. Ela parecia maltratada. Até os olhos do policial diziam isso a ela. Outro policial, um pouco mais corpulento que o primeiro, marchou até a frente dela e perguntou: "Como você conseguiu manchas de sangue em seu veículo?" Ela se virou para olhar para o carro. Parecia limpo. Sim, ela parecia surrada, mas seu carro estava bem. Então, sobre o que o policial estava falando? Ela deu a ele um olhar confuso, e ele repetiu a pergunta enquanto apontava para a mancha de sangue no para-choque do carro dela. Quando ela estava prestes a dizer que não tinha certeza de como a mancha caiu em seu carro, a voz dele explodiu para ela. Todos aqui podem ver que você passou por algo ou fez algo. Então é melhor começar a falar. Porque eu garanto a você, nenhum dos policiais aqui permitiria que você deixasse esse local se não falasse. Andrea sabia que era para cima. Então ela tinha duas opções. Ela poderia facilmente confiar na polícia e deixá-los lutar por ela, ou deixá-los arrancar a verdade dela enquanto a pintavam como uma infratora. Ela não queria ser tratada como uma delinquente. Ela se quebraria em 1000 pedaços se lhe pedissem para passar a noite atrás das grades. Seu corpo inteiro doía por causa da noite. Seu peito doía. Seus olhos ardiam e sua garganta estava entupida, e ela lutava para falar. Mas ela contou tudo aos policiais, desde o momento em que a esposa de Brian, Danielle, a convidou para jantar. Quando Andrea acordou naquela manhã, sentiu-se indisposta e enviou um e-mail para o Departamento de Recursos Humanos avisando que estava doente e não poderia trabalhar. Mas ela não estava realmente doente e sabia disso. Ela estava cansada e precisava de algumas horas de sono ininterrupto. Então, depois de enviar o e-mail, ela desligou todos os seus dispositivos e caiu na cama para dormir. Ela acordou 30 minutos depois do meio-dia e ficou na cama com o telefone antes de tomar banho. Quando ela estava no banho, seu chefe ligou para gritar com ela por enviar um e-mail para o RH e deixá-lo sozinho. Seu chefe ameaçou demiti-la sempre que ela não avisasse 24 horas antes de que não poderia ir ao escritório. E lá estava ela, debaixo do chuveiro, enquanto seu chefe gritava com ela pelo telefone. Era normal seu chefe gritar com ela. Ela já estava acostumada e sabia como lidar com isso. Claro, ela pensou em pedir demissão várias vezes,
mas o emprego era estável e o salário era bom. Se ela queria pagar seus gigantescos empréstimos estudantis antes dos 80 anos, ela tinha que ficar com empregos que lhe pagavam bem, mesmo quando o chefe era uma cadela. E foi isso que ela fez. Depois que seu chefe parou de gritar e cortou a linha, Andrea continuou com suas atividades. Quando ela estava secando o cabelo, seu telefone tocou novamente. Ela pensou que era seu chefe que queria gritar mais um pouco com ela. Então, ela levou um tempo extra para atender o telefone. Mas quando ela viu o identificador de chamadas, ela sorriu. Fazia uma semana desde a última vez que ela falou com Daniele. Daniele a convidou para jantar naquela noite. E por mais que ela quisesse um tempo sozinha, sabia que se não fosse ver Daniele, não veria a mulher nos próximos meses. Daniele e seu marido Brian, que também era irmão de Andrea, trabalhavam em uma organização não governamental que visitava países subdesenvolvidos e fornecia ajuda em forma de alimentos e remédios para as crianças. E Daniele estava programada para viajar para um país na África em 2 dias. Então, Andrea vestiu seu vestido favorito, colocou um par de sandálias, pendurou a bolsa no ombro e saiu para jantar com o irmão e a esposa dele. Quando ela ouviu o barulho de pratos ao entrar em casa, ela pensou que Daniele havia deixado cair alguma coisa. Daniele podia ser desajeitada às vezes. Ela deixava cair coisas com frequência e havia sofrido alguns ferimentos e manchas vermelhas pelo número de vezes que caiu da escada e rolou da cama durante o sono. Então Andrea correu para a cozinha para ajudá-la lá dentro. O que ela não esperava era entrar na cozinha e ver o irmão sentado em cima de Daniele com toda a sua força, enquanto batia um prato de purê de batata no rosto da mulher. Andrea ficou tão chocada que engasgou. O som fez Brian se virar para encará-la, e Daniele se debateu violentamente embaixo dele enquanto lutava para escapar. Mas era impossível para seu corpo minúsculo escapar de todo aquele peso. E Brian gritou para Andrea: "Vá embora agora." Andrea nunca tinha visto seu irmão assim antes. Claro, ele sempre foi temperamental. Ele podia se irritar com as menores coisas. Mas também foi ele quem dirigiu até a escola dela, a pegou no treino de torcida e deu a ela um pote de seu sabor favorito de sorvete antes de contar que a mãe e a tia se envolveram em um acidente de carro fatal. Era ele quem dormia em seu quarto rosa com ela todas as noites quando ela estava com medo. Ela não conseguia relacionar aquele Brian com este. Aquele que se sentou em sua esposa e espancou até deixá-la inconsciente. Ela gritou: "Deixa em paz, Brian." Ela lutou para segurá-lo pelas costas, mas ele estendeu a mão e seu cotovelo a atingiu no estômago. Ela se dobrou de dor enquanto gritava. Brian ainda estava tendo um dia de campo com Daniele, enquanto ele batia repetidamente em sua bochecha e gritava com ela. Quando a dor de estômago de Andrea diminuiu, ela pegou a cafeteira e quebrou a cabeça do irmão. Ele caiu de sua esposa enquanto gritava de dor. Andrea rapidamente correu para o lado de Daniele. Ela estava lutando para recuperar o fôlego. Seus olhos estavam vermelhos e cheios de lágrimas. E ela disse a Andrea: "Vá embora, apenas saia. Eu lidarei com ele sozinho." Andrea se recusou a ouvir uma palavra do que ela disse. "Sair? Veja só o que ele fez com você." A dor saiu dos olhos de Daniele em forma de lágrimas quando ela disse: "Está tudo bem. Eu vou lidar com ele. Saia." Pela maneira como ela disse isso, Andrea sabia. Ela disse isso com a normalidade de uma ação frequente, e Andrea sabia. Foi quando ela percebeu que todas as vezes que Daniele disse que caiu da escada, ou quando exibia um olho roxo,
e disse que foi por causa de uma tampa de panela que caiu sobre ela do armário. Foi tudo obra de Brian. No momento em que a percepção brilhou no rosto de Andrea, Danielle a viu. Ela disse: "Está tudo bem. Mas ela foi interrompida pelo grito que escapou dos lábios de Andrea enquanto seu irmão a arrastava pelos cabelos. Quando o punho de Brian envolveu a garganta de Andrea e trouxe seu rosto para o dele, ela podia sentir o cheiro de álcool que fedia em seu hálito, enquanto ele gritava: "Pedi para você ir para casa." Então ele jogou o corpo dela no balcão duro da cozinha. Seu lado bateu e ela pegou a tigela de mostarda e jogou na cabeça de seu irmão. Ele rosnou para ela quando Danielle gritou com ela novamente para sair. Mas Andrea permaneceu parada e jogou vários itens de comida no balcão em seu irmão. Com raiva, Brian pegou a faca de cozinha e ameaçou cortá-la com ela. Foi quando ela soube que seu irmão estava realmente fora de si, e então acatou o conselho de Danielle de ir embora. Seu irmão se lançou sobre ela e ela correu para o outro lado do balcão. Ele cortou o ar na frente dela e ela correu ao redor do balcão enquanto jogava os itens de comida nele: ketchup, xarope, cebola e tudo o que encontrava. Ele os jogou de volta para ela e Danielle lutou para se levantar. André e seu irmão contornaram o balcão enquanto jogavam comida em si mesmos. Era como as brigas de comida que eles tinham quando eram pequenos, só que desta vez seu irmão segurava uma faca e havia lágrimas em seus olhos. Quando Danielle conseguiu se levantar, levantou o jantar que havia preparado antes e o derramou sobre o marido. O espaguete ainda estava quente, e quando foi derramado sobre Brian, ele soltou um gemido de dor e cortou a faca em sua mão. Cortou o braço de Andrea e ela começou a fugir. Enquanto ela corria em lágrimas, Andrea estava confusa e chocada. Quando ela chegou ao carro, suas pernas quase cederam e ela teria caído de cara se não estendesse a mão para segurar o para-choque do carro. Ela descansou nele por um tempo enquanto lutava para recuperar o fôlego. Porque Danielle pediu para ela não chamar a polícia. Brian tinha enlouquecido e ela definitivamente iria alertar a lei antes que ele causasse mais danos. Ao pegar o telefone para pedir ajuda, o nome de Danielle apareceu na tela. Alguém estava pregando uma peça maldosa nela? Como Danielle conseguiu pegar seu telefone para fazer uma ligação quando ela estava presa com o furioso Brian no lar? Ela pegou o telefone com as mãos trêmulas e ouviu a voz trêmula de Danielle do outro lado enquanto ela dizia novamente: "Andrea, não chame a polícia." Andrea começou a soluçar. "Mas por quê? Veja o que ele fez. Ele tem machucado você." Através do telefone, André ouviu a batida em uma porta e seu irmão gritou com a esposa. Ele a chamou de todos os tipos de nomes e ameaçou matá-la. André perguntou a Danielle: "Onde você está?" Danielle disse que estava no quarto e estava segura. Ela disse que Brian só precisava de um tempo para se acalmar. Ele pararia de atacá-la quando o álcool limpasse seus olhos e ele ficasse equilibrado. Ela explicou que descobriu no início da tarde que Brian estava desviando dinheiro da organização e ela o chamou por isso. Ela ameaçou denunciá-lo ao conselho de administração, que ambos sabiam que iria processá-lo. Ele ordenou que ela calasse a boca. E quando ela perguntou o quão vil ele poderia ser para roubar dinheiro de uma organização de caridade, ele saiu de casa e voltou 1 hora depois, bêbado até os ossos. Ela disse a Andrea que estava bem e pediu pela 1000ª vez que ela não chamasse a polícia. Andrea sabia que Danielle estava tudo menos bem, mas ela soava como se não fosse a primeira vez que via seu marido se transformar em uma fera.
E como ela tinha tanta certeza de que encontrariam uma solução para o problema quando tudo estivesse calmo, ela decidiu ir em frente e ouvir Daniele. Ela ficou chocada ao ver seu irmão se comportar assim, e ela provavelmente o odiaria por toda a vida, mas ele também era seu único irmão, e ela não queria vê-lo sendo levado para a prisão por tentativa de homicídio. Talvez se mais tarde Daniele decidisse recorrer à lei sobre a violência doméstica, Brian ainda enfrentaria punição, mas seria consideravelmente mais leve em comparação com o que ele enfrentaria se fosse condenado por tentativa de homicídio. Andrea pensou em tudo isso e decidiu não ir à polícia, embora uma grande parte de sua consciência a incomodasse enquanto dirigia para sua casa. Então, quando os policiais a pararam, uma parte dela ficou feliz por o destino ter feito a coisa certa por ela, e ela não teve que fazer a escolha difícil sozinha. Isso foi parte da razão pela qual não foi difícil para ela contar tudo para os policiais, que então seguiram seu carro de volta para a casa de seu irmão. Andrea ficou do lado de fora da casa e os policiais invadiram. Suas mãos tremiam incontrolavelmente enquanto esperava por eles. Depois de alguns minutos, ela ouviu seu irmão chorar alto e um policial trouxe a Daniele ensanguentada. Andrea soltou um soluço feio enquanto corria para segurar Daniele. Enquanto seu irmão era empurrado por eles algemado e Daniele estava coberta por um cobertor enquanto esperavam pela ambulância, ela agradeceu a sua sorte que os policiais a pararam. A lua ainda brilhava forte e as coisas não estavam totalmente bem, mas pelo menos ela tinha certeza de que Daniele estava bem.